Olá, tudo bom? Bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura do livro A Vida Intelectual do Sertilanges. Hoje nós iremos ler, entendeu? Dar continuidade no capítulo número 4, né? E aí tomando um cafezinho para despertar, né? E hoje é o primeiro dia de leitura deste ano, né? Deste ano que se inicia, 2023. Hoje, dia 3 de janeiro, né? Nós conseguimos avançar até o capítulo número 4 só, no mês passado, né? Final de ano, festa, todos nós temos, né, os nossos compromissos, e a gente sabe que às vezes nós nos perdemos também, né, com relação aos estudos, né? Mas eu quero propor para vocês agora a atingirmos uma meta, né? Eu sigo o professor Rodrigo Gurgel e ele começou agora o clube do livro dele, né? Então a gente está tendo vários professores e alguns intelectuais, né, da atualidade que são dito, né, conservadores, né? E eles estão também com essa proposta, levar, entendeu, o clube do livro, a leitura para aqueles que às vezes não têm nem condições de comprar um livro, né? Então aí você se inscreve no canal e aí você participa. E eu quero deixar aqui em todos os vídeos, né, videoleituras que eu for fazer, ou que alguém aí do clube, né, posterior quiser também estar vindo gravar comigo, né, e ler também, eu vou deixar aqui pensamentos do dia, frase do dia, né, desses pensadores. E o professor Rodrigo Gurgel, ontem, até eu fiquei muito feliz, porque ele me mandou mensagem, né, ele nem me conhece, eu é que conheço ele por conta da internet. E aí ele me mandou uma mensagem, porque eu realmente compartilhei um pensamento dele que é muito válido para os nossos dias que nós estamos vivendo, né. É um pensamento do norte do Fry, que North Hop Fry, o nome do pensador. Para não desmoronar sob o peso da cultura de massa, temos de tentar educar uma minoria que lhe ofereça resistência. Né? Nós somos uma minoria. Eu vejo, né, porque o Clube do Livro começou com o quê? 5 pessoas, 6 pessoas, né? Então, o que é 5 pessoas, 6 pessoas, se nós formos contar à frente, entendeu, de mais de 200 milhões de brasileiros, né? Então, é nada, irrisoriamente nada, 5 pessoas. Mas nós podemos, entendeu, plantar uma semente. Essas 5 pessoas vêm, né, recebendo uma semente através do livro do Sertilanges, né? A Vida Intelectual, que, como eu já falei, todos deveriam de ler para começar uma vida de estudos, né? Seja no curso superior, seja numa escola, seja no mestrado, ou mesmo, né, para nós que estamos aqui começando e queremos fazer uma caminhada, né, na busca pela verdade, se faz necessário ler, né? Tem sido muito válido, pelo menos para mim, que está lendo, né, esse livro, né, A Vida Intelectual do Sertilanges. Então, nós vamos iniciar agora, pedindo a intercessão da Virgem Maria, né, como sempre, rezando. Não sei se vocês perceberam que eu estou rezando em latim, né, a Ave Maria, porque a vida intelectual da gente, ela se faz necessário pelo menos a gente aprender uma outra língua, né? E uma coisa que ficou marcado para mim na homilia do padre na missa de domingo às 11 horas, né? Que ele fez um comentário seguinte, né? Que as pessoas, né? Elas vão para a escola, elas começam na escola, e elas estudam ali, né, 8 anos, né,
elas, né, iniciam no ensino fundamental, aí depois vai para o ensino médio, né, para depois prestar uma faculdade, que hoje já mudou tudo. Antigamente era primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, depois, né, aí agora mudou, que agora tudo é ano, né, eles modificam as coisas para justamente fazer essa lavagem cerebral, que eu não falo nem que é doutrinar mais, né, eu fui realmente depois pensar, né, não é realmente doutrinar, né, porque doutrinar é o que a Igreja Católica, né, tem a sua doutrina, ela prega a sua doutrina, isso daí é doutrinar, né, catequizar. Na escola eles fazem uma lavagem cerebral mesmo, né, na vida da gente. E eu vim, né, eu recebi esse bombardeio de coisas, entendeu, mentirosas, né, no decorrer da minha vida acadêmica. E aí o padre, ele comentou em sua homilia, né, que fica ali 8 anos aprendendo inglês e sai de lá sem saber o verbo to be. E isso daí eu fiquei pensando, né. E aí nós precisamos pelo menos, né, e aí a gente fica batendo naquela tecla, né, porque tem que ser a língua vernácula. Gente, a gente não está conseguindo falar nem o português correto, porque a gente não está conseguindo aprofundar. Mas por que a gente não está conseguindo falar o português correto? Porque a gente não vai na fonte. E qual é a nossa fonte do português? Qual foi a língua que deu a origem, né, primária? O latim, né? O latim deu a origem a todas as línguas que nós vemos aí, né, na sua grande maioria. E aí eu estou, pelo menos, tentando fazer aquelas orações básicas em latim. Não é fácil aprender sozinho, porque aí você, né, tem que pesquisar, mas é o que a gente está fazendo aqui. Isso daqui ele nos ensina. É a busca realmente pela verdade. Então, se você quer aprender alguma coisa, você tem que buscar. As coisas não vão bater na sua porta e falar assim, você quer aprender? Não vai. Pode ter certeza disso, né? Ou mesmo a inteligência. A inteligência não vai bater lá na sua porta e vai falar, você quer ser inteligente? Não vai também. Então, nós vamos iniciar aí, né? Eu vou continuar, né? E depois, com o tempo, eu vou introduzir outras orações, né? Que a língua, né, tá aperfeiçoando, né? Mas, por enquanto, vamos rezar, né? A nossa Ave Maria em latim, para nós podermos, né, trabalhar. Eu acredito que aumenta até a questão da profundidade, né, de pensamento, né? A absorção, né, da oração e depois da leitura, né? Em nome do Pátria, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pátria, et do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, né? Vamos iniciar, né, o capítulo número... dar continuidade, né, do capítulo número 4, o tempo do trabalho. Né? E hoje nós vamos ler o item 4.3, as manhãs e as noites. Daí a extrema importância, tanto para o trabalhador quanto para o religioso, no início e do final dos dias. Não podemos preparar, vigiar, concluir as horas de repouso com uma alma atenta, se deixarmos ao acaso, aos que lhes são contíguas. A manhã é sagrada. De manhã, a alma renovada olha para a vida como de uma curva de onde avistasse a estrada inteira. O destino está no horizonte. Nossa tarefa é retomada. É o momento de avaliá-la uma vez mais e de confirmar, por um ato expresso, a nossa tríplice vocação de homens, de cristãos e de intelectuais. O que ele está dizendo é que as manhãs é sempre um recomeço, né? A gente sempre deve agradecer realmente a Deus por dar-nos essa oportunidade. Aqui está o milagre da vida, né? Então a gente pode realmente analisar o que nós podemos fazer de diferente hoje, né?
ai, nós cometemos erros ontem, então hoje nós não vamos fazer aquilo que nós cometemos ontem. Ou vamos melhorar aquilo que nós praticamos ontem, que deu um efeito benéfico, né, no dia de hoje. Felipe, lembra-te de que és um homem. Essa frase que o escravo macedônio disse para o seu mestre nos é dita pelo dia quando, abrindo nossos olhos, evoca as luzes da alma. Um homem, digo eu, não em geral, mas qualificado para uma tarefa precisa, um homem que está aí, diante de Deus, como um fato singular, original, e por pequeno que seja, o único que pode ocupar seu próprio lugar. Não irá esse homem, ao sair das horas de inconsciência, renovado e como que renascido, considerar o conjunto de sua vida, com um rápido olhar, marcar o ponto em que se encontra, compor a jornada que começa a caminhar resolutamente, com o espírito iluminado para a sua nova etapa? Tal será o esforço combinado do despertar, da oração, da manhã, da meditação e, sobretudo, da missa, se houver a possibilidade de assisti-la ou a alegria de celebrá-la. O despertar deve ser um sussurcorda. Dizer uma fórmula cristã nesse momento é uma excelente prática. Dizê-la em voz alta é melhor ainda, pois, como sabem os psicólogos, nossa voz sugestiona e representa para nós o papel de um duplo. Este é um escravo que não podemos negligenciar. Tem autoridade sobre o eu, é o eu, e sua voz soa como um estranho império de alguém que é simultaneamente ele mesmo e outro. Ensinamos as crianças a dar seu coração a Deus. O intelectual, que nisto é uma criança, deve também dar seu coração à verdade. Recordar que é seu servo, repudiar os inimigos dela que vivem em seu interior, amar para que retornem a ela seus inimigos externos e consentir nos esforços que a verdade lhe pede para a jornada atual. Segue-se a oração. O padre Gretry aconselha o intelectual a dizer à prima, tendo por complemento à noite as completas. Aqui ele fala da liturgia das horas, né? Quem tem o costume, né, de rezar a liturgia das horas, né? Nada mais belo de fato, nada mais eficaz, mais auspicioso. A maioria das orações litúrgicas são obras-primas, são amplas e doces como o nascer e o pôr do sol. Experimente, você não poderá dizer outra coisa delas. Toda a verdadeira vida está lá, toda a natureza e o trabalho será assim preparado como se fosse uma viagem iniciada numa baía inundada de sol. Seja qual for sua escolha, a oração do intelectual deve sublinhar de passagem o que se relaciona com sua situação, tirar disto um proveito e compor assim o bom propósito que o trabalho cristão realiza. Ato de fé nas altas verdades que sustentam a ciência. Ato de esperança no socorro divino para iluminar e sustentar nas virtudes. Ato de amor, aquele que é infinitamente amável àqueles que nosso estudo quer aproximar dele. Um Pai Nosso, a fim de pedir junto com o pão o alimento da inteligência. Uma Ave Maria, dirigida à mulher vestida de sol, vitoriosa contra o erro e contra o mal. Nessas fórmulas e noutras, o intelectual reencontra-se, evoca sua tarefa, e sem separar sua especialidade da vida cristã em seu conjunto, pode beneficiar-se do que está previsto para ele e providencialmente depositado no tesouro comum. A meditação é tão essencial ao pensador que não é preciso retomar seu elogio. Já louvamos o espírito de oração, onde ele se alimentará melhor do que nessas contemplações matinais, em que o espírito descontraído
ainda não tomado pelos cuidados do dia conduzido, elevado pelas asas da oração, sobe facilmente a estas fontes da verdade que o estudo capta com tanta dificuldade? Se puder assistir à Santa Missa, se puder celebrá-la, não será arrebatado pelas amplidões que ela contém? Não verá do alto do Calvário novamente erguido, do alto cenáculo onde a última ceia é renovada, a humanidade reunir-se ao seu redor. Essa humanidade com que você não pode perder o contato, essa vida que as palavras do Salvador ilumina, essa indigência que sua riqueza socorre, o que deve ajudá-la a socorrer, esclarecer, salvar, salvando assim a si mesmo? A missa coloca-o verdadeiramente num estado de eternidade no espírito da Igreja Universal. E no It Missa Est, você estará pronto a ver uma missão. O envio do seu zelo, a desnudez da terra, ignorante e alienada. A manhã impregnada com todo esse orvalho, renovada e vivificada por essas brisas espirituais, não pode deixar de ser fecunda. Aborde-a com a fé. Prossiga com coragem. A jornada consumirá as provisões de luz da aurora. A noite chegará antes de se esgotarem as claridades, como o ano se encerra, deixando nos celeiros as sementes para o ano seguinte. A noite. Quão pouco sabemos comumente santificá-la, apaziguá-la, conformá-la para um sono reparador. Como ela é desperdiçada e poluída, como é desnorteada. Ontem eu estava vendo uma mensagem, né, falando que se nós bem soubéssemos, né, o quão o quarto é sagrado, a gente não levaria, né, isso aqui para dentro dele, né? E eu fiquei assim, eu fui meditar de noite, isso daqui, né? E aqui tá falando, né, o quão o sono é reparador, né? É santificante descansar. E aí a gente tem realmente o costume de levar, né, o aparelho, o celular para o quarto, e ainda antes de dormir tem que passar pelo menos a última mensagem para alguém, né? E aí, assim, eu fui meditar a respeito disso, que as pessoas antes tinham despertador, né? Aí hoje o celular, ele veio tomando posse de tudo, né? Ele tomou posse do despertador, ele tomou posse dos avisos. Hoje tem programa que avisa que você tem que tomar água. Antigamente a gente lembrava que tinha que tomar água, né? E o nosso cotidiano está tão sendo tomado justamente, né? E sendo ocupado pelo celular, que muitos estão esquecendo de tomar água. E baixa o programa, vamos tomar água. Eu já baixei esse programa e eu já vivi isso, né? De ter que tomar água. E lendo aqui, né, esse trecho, a gente percebe, né, que nós não estamos mais santificando nada. Nem amanhã, nem à noite, né? Às vezes a gente levanta, mal reza um terço, mal rezado, né? E vai dormir, né? Mal reza também, né? Mal rezado porque você já quer rezar e aí você deita. Eu tô falando por mim, tá? Eu tô falando eu, André, né? E aí você reza e aí deita e tem que passar a última mensagem. Você tem que olhar, ai, o que né, tem aqui de último. Você ainda consegue dormir com a mente ainda poluída. Então fica aqui a dica, né, para o início desse ano, terceiro dia do ano, né? Descontaminar realmente a mente durante a noite, né? Por quê? Porque aqui ele está dizendo, realmente, o sono é sagrado. E quantos não têm dormido bem, né? Principalmente depois dos acontecimentos aí, né, do fim de outubro, né? E vocês sabem o que eu quero dizer, não vou comentar aqui, senão acaba que eu comecei o canal e já vai ser derrubado pelo YouTube, né? Mas continuemos. Sobre o que fazem dela os homens que vivem nos prazeres. Não insistamos. Seu caso não é nosso. Mas veja essas pessoas sérias que denominamos de trabalhadores, negociantes, industriais, funcionários públicos,
grandes comerciantes. Falo da maioria deles. Chega a noite, ei-los, livres dos freios, e sem pensar em mais nada, entregando o espírito à dissipação que supostamente descontrai, jantando, fumando, jogando, conversando ruidosamente, correndo ao teatro ou aos bares, bocejando no cinema e jogando-se na cama descansados. Descansados, com efeito, mas como o violino cujas cordas foram todas afrouxadas. Que dificuldade no dia seguinte para afiná-las de novo. Vou nem comentar essa parte. Nós vamos comentar na reunião agora da próxima segunda-feira. Conheço industriais que descansam lendo Pascal, Montaigne, Roussin, Racine, acomodados em uma boa poltrona, com uma boa iluminação, aquecidos, com a família em silêncio ou conversando suavemente ao seu redor. Vivem depois de ter penado. Esse momento é só para eles. Esse é o momento do homem, depois que o especialista lutou com a cabeça e o coração contra 20 obstáculos. O intelectual, se não tem necessidade dessa compensação, tem grande necessidade desta alma. Se não deve ser um recolhimento, seu jantar, uma leve refeição, sua diversão, a fácil ordenação do trabalho daquele dia e a preparação do trabalho do dia seguinte, precisa de suas completas. Tomo-as aqui no sentido figurado, que completam e que inauguram, pois todo complemento de um trabalho contínuo, como requeremos, é ao mesmo tempo o começo e o término. Fechamos para reabrir. A noite é o órgão de ligação entre os fragmentos diurnos, cujo total perfaz uma vida. Pela manhã é preciso começar logo a viver. Devemos dispor-nos para isso à noite. E também preparar o sono que virá unificar, à sua maneira, os labores conscientes. Não importa o que pense a ilusão apaixonada e interessada daqueles que acham que o homem deve preservar algo de bom vivant. Dissipação não é repouso, é esgotamento. O repouso não pode consistir na disseminação das forças. O repouso é um recuo para longe do esforço, em direção às suas fontes. É uma restauração, não um desperdício incessado. Se bem que gastar e às vezes adquirir, trata-se então de esportes de recreação e devemos exigir, não apenas tolerar, essa descontração ativa. Mas esse não é o ofício normal da noite. Para a noite há um duplo repouso, um espiritual, o outro físico. O repouso em Deus e o repouso na maternal natureza. Ora, o primeiro é dado pela oração. Quanto o outro, o repouso do corpo, já que ele precede o repouso mais completo do sono, deve conduzir a este. Devemos entregar-nos à noite, aos ritmos suaves cujo modelo é a respiração noturna. Deixar que se exerçam em nós os determinismos fáceis, que os hábitos substituam as iniciativas, que o convívio familiar substitua o esforço da atividade intensa. Em uma palavra, deixar de querer, de certa maneira, para que a renúncia da noite comece. Esta é a sabedoria. E a sabedoria se reconhecerá na estrutura dessa vida atenuada, dessa semi-atividade que se vai aquietando. A família terá a sua parte nisso. Uma suave conversação selará a união das almas. Fala-se das impressões recebidas, dos projetos recebidos. Confirmam-se as visões, as finalidades. Encontra-se um consolo para o declínio do dia. Reina a harmonia. Estará celebrada uma digna vigília para a festa que cada novo dia deve ser para o cristão.
Uma pessoa adormecida fica frequentemente sem o saber, na posição em que escreve outrora no seio de sua mãe. É um simples símbolo. O repouso é um retorno às origens. Origens da vida, origens da força, origens da inspiração. É uma renovação. O recolhimento geral da noite tem essa significação. Ora, revitalizar-se não pode ser agitar-se. É como refugiar-se, fornecer a seiva humana. Por sua concentração pacífica, uma renovação de seu vigor. É restaurar em nós a vida orgânica e a vida sagrada, por uma boa descontração pela oração, pelo silêncio e o sono. Fim daqui o item 4.3. 4.4. Os momentos de plenitude. Chegamos agora ao que não é mais preparação. Prolongamento, descontração utilitária, repouso que visa o trabalho, mas o trabalho propriamente dito e tempo consagrado à concentração estudiosa, ao esforço pleno. Por isso chamaremos esses ápices de nossa vida intelectual, considerada sob o aspecto de sua duração, de os momentos de plenitude. A maior parte desse opúsculo visa determinar o emprego desse tempo. Devemos, portanto, tratar aqui de estruturá-lo em si mesmo, de ajustá-lo, de preservá-lo, de proteger a cela interior da invasão que o ameaça. Como os momentos de nossa vida têm um valor muito desigual, e para cada um de nós, a partilha desses valores obedece às leis indiferentes. Não podemos estabelecer uma regra absoluta, mas devemos insistir sobre o tema. Estude a si mesmo. Leve em conta o que é a sua vida, o que ela lhe permite, o que favorece ou interdita, o que ela mesma propõe para as suas horas de fervor. Elas terão lugar pela manhã, à noite, um pouco pela manhã e outro pouco pela noite. Fica aqui a pergunta para nós, né? Eu sempre reavalio. Eu já comentei aqui, né, da questão de não ter tempo, né? Porque eu não tenho tempo de ler. Porque eu não tenho tempo de estudar. Porque, né, nem a Bíblia, né? Nem a Bíblia, né? Eu tô falando de mim, gente. Peraí, que eu tô falando de mim, André. Né? Não tenho tempo de ler. E nem a Bíblia, né? Mas vamos nos autoavaliar, né? Eu vou colocar aqui um exemplo da minha vida de criança. A minha mãe, né, já está lá com seus 73 anos já. Ela sempre foi uma mulher metódica, apesar de analfabeta. O que eu falo metódica? Né? Porque ela tinha uma metodologia na nossa criação. Então, nós acordávamos de manhã, tomava café. A gente tinha horário para tudo. Nós tínhamos o horário para estudar, nós tínhamos o horário de brincar, nós tínhamos as nossas obrigações diárias, porque a partir do momento que nós fomos crescendo, a gente já ia ajudando nos serviços cotidianos da casa. Coisas simples. Secar um copo, secar um prato, né? Tirar um pó. Mas a nossa hora, né, de TV, que ela já tinha horário de TV, não se passava mais do que 1h30. Era aquele tempo e eram programas selecionados. Minha mãe selecionava a dedo, entendeu? Os programas que nós iríamos assistir. E isso foi até nós ficarmos mocinhas. Até nos meus 15 anos que eu me lembro, eu ainda tinha horário para tudo. Eu já trabalhava, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos, mas ela colocou aquele horário. Então eu trabalhava, né, no salão de cabeleireiro, então eu tinha o meu horário de trabalho, eu tinha o meu horário de estudo e eu tinha o meu horário de escola. E chegava naquele horário de dormir, ela já falava, Andréia, pra cama, né? Então, quando dava mais ou menos 7 da noite, né, 19 horas, 19h30, todas já tinham jantado, todas já tinham tomado banho, nós somos 3 irmãs, e ela já falava, às 3, para a cama.
e depois ela ia lá conferir se nós três estávamos dormindo, né? Abençoava a gente. Já fizeram as suas orações, ela ensinava a fazer as nossas orações e dava um beijinho na testa e todas iam dormir. E se alguém tivesse acordado, ela falava assim, por que ainda está acordada? Agora é hora de dormir. Então ela limitou, né, esses horários, né? Então ela era muito metódica, mas isso foi ruim? Não, foi excelente depois para minha vida, né, no estudo, no ensino médio, porque eu tinha aqueles horários. Acabou que ficou fixando. Depois que eu casei, eu virei sem vergonha, né? Eu literalmente sem vergonha, né? Então é só esse compartilhar aqui, porque depois eu esqueço, aí quando chegar na sala, a gente tenta comentar melhor. Continuando. Somente você pode decidi-lo, pois somente você conhece suas obrigações e sua natureza, das quais depende a estrutura que devem ter suas jornadas. Quando alguém só dispõe de poucas horas e elas podem ser livremente dispostas, parece que amanhã deve ter a preferência. O sono reparou suas forças, a oração deu-lhe asas. A paz reina ao seu redor e o exame das distrações ainda não começou. Realmente, de manhã a gente tem mais captação, né? São menos distrações mesmo. Mas, para alguns, pode haver contraindicações. Se o sono é difícil, o período da manhã pode ser ansioso e entorpecido. Ou então falta solidão. Aguarda-se então as horas de isolamento. Seja como for feita a escolha, trata-se de organizar os momentos escolhidos e de organizar-se para explorá-los integralmente. É preciso tudo prever, para que nada venha atrapalhar, dissipar, reduzir ou enfraquecer esse tempo precioso. Visando sua plenitude, exclua as preparações longínquas. Tome todas as disposições úteis. Saiba o que pretende fazer e como. Reúna os materiais, as notas, os livros. Não se perturbe com ninharias. Além disso, para que esse tempo seja preservado e verdadeiramente livre, que o seu despertar seja pronto, pontual. Sua alimentação leve. Fuja das conversas vãs, das visitas inúteis. Limite a correspondência ao estritamente necessário. Apenas passe os olhos pelos jornais. Essas prescrições, que já demos para a salvaguarda de toda a vida de estudo, aplicam-se, sobretudo, ao que é o seu centro. Estando assim tudo disposto, tudo previsto, logo você estará pronto para o trabalho. Poderá dedicar-se inteiramente a ele, absorver-se e levá-lo adiante. Sua atenção não será distraída, seu esforço não será dividido. Fuja, sobretudo, do trabalho feito pela metade. Não limite aqueles que ficam um longo tempo diante da escrivaninha com a atenção frouxa. É melhor restringir o tempo e usá-lo em profundidade, aumentando seu valor, que é o que importa. Faça alguma coisa ou então não faça nada. O que decidir fazer, faça-o ardentemente, com afinco, de modo que o conjunto de sua atividade seja uma série de vigorosas retomadas. O trabalho pela metade, que é um repouso pela metade, não favorece nem o repouso, nem o estudo. Ou seja, nada pela metade, entendeu? Resolve, né? Ou é ou não é, né? Como diz o nosso queridíssimo Monsenhor Jonas Habib. Sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou nós fazemos ou não fazemos, né? Invoque então a inspiração. Se a deusa nem sempre responde, ela é sempre sensível aos esforços sinceros. Não se trata de tensionar-se em demasia, mas de orientar-se, de visar o objetivo e de retirar do campo visual, como um atirador, tudo que não é alvo. Renove o espírito de oração.
esteja em estado de eternidade, o coração submisso à verdade, o espírito sobre as grandes leis, a imaginação aberta como uma asa, seu ser inteiro sentindo assim as estrelas silenciosas, mesmo durante o dia, quando elas não estão visíveis. Sobre os seus pés, lá embaixo, estarão os ruídos da vida. Você nem os perceberá, ouvirá somente o canto das esferas, que no sonho de Cipião simbolizam a harmonia das forças criativas. Abrir-se assim a verdade, abstrair-se de todo o resto, e se me permite a expressão, comprar uma passagem para um outro mundo. É o verdadeiro trabalho. É disso que falamos quando dizemos que suas horas por dia bastam para uma obra. Evidentemente é pouco, mas preenchidas todas as condições, isso de fato basta e vale mais que as pretensas 15 horas de que tantos tagarelas se vangloriam. Pausinha para água. Certos algozes de trabalho atingiram mesmo cifras fabulosas. Seu caso é o que poderíamos chamar de uma feliz monstruosidade, a menos que seja uma ruinosa loucura. Os trabalhadores normais avaliam que podemos dedicar de forma contínua e realmente fecunda de 2 a 6 horas. A questão principal não está aí, está no emprego do tempo, está no espírito. Quem conhece o valor do tempo sempre tem o quanto precisa. Não podendo aumentá-lo, eleva-o e principalmente não o encurta. O tempo tem uma densidade como o ouro. Vale mais uma moeda forte, bem cunhada e de liga pura do que um estranho dilatado pelos golpes do malho. Nem tudo que reluz é ouro. Muitos contentam-se com as aparências, com veleidades tumultuosas, falam sem parar e não trabalham nunca. Note-se que uma sessão de trabalho profundo não pode ser mais uniforme do que a vida intelectual, em seu conjunto. Proporcionalmente, tem as mesmas fases que ela. Vai se intensificando pouco a pouco, às vezes penosamente. Chega a seu máximo, depois declina. É um ciclo completo, com sua fresca manhã, seu meio-dia ardente, seu entardecer. Temos que ser o Josué dessa tarde para que a batalha, sempre curta demais, possa prosseguir. Voltaremos às condições dessa claridade protegida. Por ora, as assinalo apenas esta. Defender a solidão como um rigor que não consente com nada. Se você tem deveres, dê-lhes o tempo devido. Se tens amigos, combine encontros oportunos. Se pessoas inconvenientes vierem procurá-lo, feche-lhes gentilmente a porta. É essencial durante essas horas sagradas, não somente que você não seja atrapalhado, mas que garanta que não será. Que tenha uma segurança completa disso, que lhe permita uma atenção proveitosa. Um luxo de severas precauções nunca será demais. Que Cérbero esteja à sua porta. Toda exigência externa repercute no interior e pode roubar de seu espírito preciosas descobertas. Quando os semideuses se vão, chegam os deuses. Não vou nem comentar isso aqui. Mas eu sei que vocês já captaram, né? Note apenas que essa solidão completa, único clima favorável ao trabalho, não deve ser tomada materialmente. Uma presença pode dobrar sua quietude em vez de dissipá-la. Se tiver a seu lado um trabalhador igualmente ardente, um amigo absorvido em algum pensamento ou alguma ocupação harmônica com a sua, uma alma de escola que compreende o seu trabalho, que se une a ele, que apoia seu esforço como uma ternura silenciosa,
e com um ardor inflamado pelo seu dia, isso não é mais uma distração, é um auxílio. Em certos dias, nas bibliotecas públicas, sentimos o recolhimento penetrar-nos e envolver-nos por todos os lados como uma atmosfera. Uma impressão religiosa subjuga-nos. Não ousamos distrair-nos, nem é possível declinar. Quanto mais tivermos ao nosso redor esses adoradores que rendem ao verdadeiro um culto em espírito e em verdade, mais estaremos sós, diante do único e verdadeiro, mas a contemplação nos será fácil e deleitável. O lar de um jovem casal, onde encontramos no escritório do esposo uma mesa, ou a cesta do trabalho da esposa, onde o amor sabe planar e ficar em silêncio, deixando suas asas flutuarem ao vento dos nobres sonhos e da inspiração, também é uma imagem do trabalho. Na unidade da vida que é um casamento cristão, inaugura há um lugar para a unidade de pensamento e para o recolhimento que lhe é necessário. Quanto mais as almas irmãs estiverem juntas, melhor estarão defendidas do que lhes é exterior. Depois de bem compreendida e bem preparada, a solidão deve ser defendida obstinadamente. Não se deve dar ouvidos a ninguém, nem a amigos indiscretos, nem a familiares inconvenientes, nem a transeuntes, nem mesmo a caridade. Não se pode ter caridade para com todos o tempo todo. Você pertence à verdade. Seu culto é para ela, excetuando-se aos casos que nem se discute. Nada deve prevalecer sobre a sua vocação. O tempo de um pensador, quando ele o emprega verdadeiramente, é o rigor, uma caridade universal. Não apreciamos outra maneira. O homem da verdade pertence ao gênero humano, tanto quanto à própria verdade. Não receie ser egoísta ao isolar-se em prol dessa sublime universal benfeitora dos homens. Saiba, aliás, agir de tal modo que seja afetuosamente absolvido por aqueles que estão sendo negligenciados e que, às vezes, sentem-se magoados por isso. Compre sua solidão, pague suas liberdades, usando de gestos delicados e de favores afáveis. O ideal é que seu recolhimento seja mais proveitoso para os outros que o convívio direto, ou pelo menos que lhe seja pouco oneroso. Pague o preço necessário e que sua dependência relativa tenha por contrapeso a sua dependência absoluta quando os deveres se apresentarem. E aqui termina, este capítulo número 4. Hoje eu li os dois, o 4.3 e o 4.4 para fechar, De muito proveito. Eu espero que vocês estejam realmente guardando as sementes que vêm sendo lançadas, E aí que vocês captem, tudo que o nosso Padre Sertilanges, o verdadeiro sacerdote, muito, muito sábio mesmo. E ele vem nos orientando para a nossa vida intelectual. E aqui, ele demonstra, que a nossa vida intelectual também está relacionada com o nosso trabalho, com o nosso convívio, convívio em família, o esposo e a esposa. Então, eu espero que vocês, estejam compreendendo, Eu não sei como é que está a minha dicção, depois aí vocês comentem. Comentem aí no vídeo, se é para ler mais devagar, Podem comentar, sem problema nenhum. Tá? Eu estou aqui até para todos os comentários, positivos e negativos, para o nosso crescimento, Pegue o seu PDF. Não esqueça de acompanhar a leitura no seu PDF. Marque, anote. Tenha um caderninho de anotação e observação. Vai colocando as suas ideias ali em prática, como ele realmente nos orienta, aqui no livro,
anote, coloca, né, todas as suas anotações, os seus pensamentos, né, as suas ideias. E vamos colocar esse propósito para esse ano de 2023, que a gente possa realmente, né, dar, né, uma caminhada na nossa vida intelectual na busca pela verdade, que acima de tudo a verdade é Cristo, né? Então vamos rezar, né, pedindo à Virgem Maria para que ela nos conceda realmente, né, sabedoria e um ótimo dia, né? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et saecula saeculorum. Amém. Em nome do Patri, et do Filho, et do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo.